Sejam bem-vindos à nossa última semana, né? Hoje é o nosso dia, é o 14º dia do nosso tempo de devocional, leitura da palavra, meditação, louvor, oração, jejum, né? Esse tempo que nós temos dedicado para ouvir mais a voz do Senhor e nos prepararmos para entrarmos na terra prometida. E hoje nós vamos estar estudando os capítulos 7 e 8 do livro de Josué, porque eles vão falar sobre a história do que aconteceu enquanto o povo lutava pela terra de Ai. Vamos lá? Vamos começar? Eu não vou ler todo o capítulo com vocês, porque vocês já sabem, é para ler na Bíblia de vocês. Mas eu vou fazer algumas pontuações aqui, tá bom? Então, o que estava acontecendo aqui? O povo tinha acabado de ter a vitória, né, contra Jericó. E aí eles agora vão conquistar a terra de Ai. Aí o que acontece? Como sempre, Josué manda alguns espias irem lá, e aí eles voltam e falam que, olha, fica tranquilo, são poucos, os nossos inimigos são poucos, acreditamos aí que 2 a 3 mil homens é suficiente, a gente não precisa cansar todo o exército, porque nós vamos ganhar. Então, a vitória era certa, né? Eles colocam aqui, ó, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-lo. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, que esses poucos homens matam alguns dos israelitas e perseguem os israelitas desde a porta da cidade e os feriram. E põem eles para correr. Então, diante disso, o povo fica completamente desanimado. E aí eu quero só fazer uma pausa aqui, né? Como as nossas emoções oscilam, né? A gente acabou, esse povo aqui tinha acabado de sair de uma grande vitória, que eles viram ali de uma forma sobrenatural, os muros de Jericó caindo, aí eles atacam ali do lugar que eles estavam, eles veem a vitória, né, que o Senhor deu para eles, e aí eles têm uma derrota e eles já ficam completamente desanimados. Por isso que nós não andamos pelas nossas emoções, nós temos que andar por fé, né? E aí, o que aconteceu? Josué, como líder, né, se juntou a outros líderes, e aqui no verso 6 fala assim, ó: então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. E aí ele começou a fazer algumas perguntas para o Senhor, né? Por que o povo estava ali e tal. E aí no verso 10, o Senhor responde a Josué e fala assim: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir os inimigos. E Deus ainda fala: não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. E aí o Senhor diz, né? Santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. E aqui, então Josué, junto com os líderes, vão lá e buscam a resposta do Senhor. E o Senhor fala: olha, Israel pecou. Eu não vou ajudar vocês mais. Então aqui a gente consegue perceber que é muito mais importante a aliança que nós temos com Deus do que qualquer estratégia ou visão humana. Porque aos olhos humanos era uma vitória certa. O povo era pouco, eles já tinham vindo de uma vitória muito grande. O povo, lembra que a gente leu nos dias anteriores que só de ouvir falar sobre eles, ouvir o que Deus tinha feito, as pessoas ao redor, né, já estavam ficando com medo? Aqui uma pequena nação colocou o povo para correr. E aí, qual que é o segredo? Eles pecaram, eles violaram a aliança. Então é muito mais importante a aliança, ou manter essa aliança, do que qualquer outra estratégia, porque Deus é quem vai nos dar a estratégia, mas nós precisamos estar aliançados nele, né? E uma coisa que eu achei muito interessante é porque Deus fala assim, ó: Israel pecou. A gente sabe que foi um homem que pecou, não foi toda a nação. Foi uma pessoa que pegou os despojos que não eram para ter sido pego. Mas para Deus, ele considera como toda a nação tendo pecado, né? Ou seja, a gente pode tirar que
A ação de um homem contaminou todo o acampamento. A ação de um homem rompeu a santidade coletiva e enfraqueceu o povo inteiro diante do inimigo. E por causa desse um homem, algumas pessoas aqui falam que chegou a matar 36 dos israelitas. Morreram porque Deus não estava com eles por causa do pecado desse homem, né? E eu fiquei parando para pensar, né? O Senhor tinha orientado eles, né? Olha, não pode pegar nada dos despojos. E quantas vezes a gente tem ignorado algumas ordens que o Senhor tem nos dado? Tem coisas que a gente fala assim, isso aqui é bobeira, né? Isso aqui é muito pequeno. E a gente vai deixando essas coisas ficarem nos nossos meios, no nosso meio, e acaba contaminando, né? A nossa aliança, quebrando a nossa aliança com o Senhor, né? E às vezes são coisas pequenas que começam, às vezes tipo de música, né? Eu achei muito interessante. Ele coloca assim, ó, objeto, vê? Deixa eu achar por aqui, ó. Tá. Se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Quantas coisas consagradas à destruição nós temos mantido dentro da nossa casa, inclusive influenciando os nossos filhos. Aí pode ser músicas que foram consagradas à destruição, roupas, objetos, programas de televisão, alguns desenhos que a gente sabe que foi consagrado à destruição, né, que tem ensinado princípios completamente aversos, né, ao que a palavra de Deus nos ensina. E nós temos permitido entrar no nosso acampamento, né, na nossa casa, contaminando todos à nossa volta. Então, é uma reflexão que o Senhor me fez aqui, sabe? Dá uma olhada, Luciano, será que tem alguma coisa aqui? E a gente não precisa achar que a gente tem que entender todas as coisas sozinhos, porque tem algumas coisas que a gente já sabe e a gente ainda permite, mas tem coisas que talvez a gente ainda não sabe, mas o Espírito Santo pode nos revelar, né? Então, o Espírito Santo, tem alguma coisa que eu tenho deixado, que foi feito para destruição, que tem permanecido na minha casa? Me traz a revelação, Senhor, agora, e fique atenta aos sinais que vão chegar, porque às vezes o Espírito Santo vai te revelar com uma imagem, você vai ver a imagem daquele objeto, daquela roupa, né, de uma música, do que for, mas às vezes o Senhor vai trazer pessoas ali, nossa, eu estava estudando sobre tal coisa, sobre tal desenho que meu filho estava assistindo, então, ó, fica atenta, né, liga seu radar, porque às vezes o Espírito Santo também vai comunicar com você através de outras pessoas, tá? E aí, o que aconteceu? Ele deu a ordem, né? Vamos santificar. Aí, no dia seguinte, né? Foi apresentando, começou pela... chegou, né? Qual foi a tribo, da família, até que chegou em Acã, né? E engraçado, ele é da tribo de Judá. Qual que é a tribo do nosso Deus, né? De Jesus. Jesus também veio, né? Da tribo de Judá. Eu achei isso interessante. E Acã também era da tribo de Judá. E aí, Acã, que no verso 20, né? Depois que toda a sorte ali foi chegando nele, ele não teve como se esconder mais. Eu fico imaginando, e se Acã tivesse procurado Josué? Porque Josué falou assim, olha, santifiquem-se, que amanhã, apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez. Então, a tribo que o Senhor escolher virá à frente, então ele já sabia que isso ia acontecer. Por que será que Acã não foi atrás? O que será que tinha acontecido, né? Se ele chegasse, Josué, não precisa fazer isso amanhã não, foi eu, né, que peguei o que eu não devia, quero pedir perdão a você, ao nosso povo, quero pedir principalmente perdão ao nosso Deus. Mas não, ele ficou ali até ele ser revelado. Ele não procurou, né, o seu líder, não foi atrás do Senhor ali, né, através de Josué, para pedir perdão. Será que ele acha que ele ia ficar impune, que ele ia conseguir se esconder? Eu não sei, né? Será que ele se arrependeu, né? Talvez, nem sei se ele tinha se arrependido. Mas, enfim, até que no final chegou a Acã. E aí Acã falou, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Isso já foi uma conversa ali na frente de todo mundo, né? Provavelmente. Aí Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei. Grava essa palavra, ele cobiçou. Vou dar um spoiler aqui, nós vamos falar amanhã sobre a cobiça, tá?
com base nisso aqui. Então, ele cobiçou e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Aí Josué manda alguns homens ir lá, eles vão lá, acham esse objeto, né? E aí, então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro. Agora, olha isso aqui, gente. Seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Resumindo, Acã pecou, toda a casa dele, todos os bens dele sofreram junto com ele. E aí é um outro ponto que eu quero refletir com vocês, né? O pecado, ele não atinge só nós mesmos, ele atinge todos que estão ao nosso redor, principalmente os nossos filhos. E muitas vezes a gente tem visto os filhos sofrendo, né, pelos pecados dos pais, porque os pais acabam deixando brechas no mundo espiritual. Às vezes a gente tem visto os filhos sendo atacados, por exemplo, com questões em relação à identidade deles, sexualidade, questão de dinheiro, né? Tanta desobediência, mentira, manipulação, por causa dos pais, né? Às vezes os pais estão ali tendo acesso à pornografia, às vezes um só dos cônjuges, às vezes os dois, né? Achando uma prática comum, questão financeira, né? Dízimos, impostos, você recebe você dá você vai num restaurante, pede 3 sucos, o garçom põe 2, você não fala, olha, tá faltando um, você, ele esqueceu, né? O problema é dele, não é meu. Você sabe. Então, você tem consciência. Então, uma coisa é você falar, olha, aqui eu bebi 3 sucos, só veio 2. E aí ele fala, não, tá bom, tudo bem, então esse aqui vou levar lá, ficou por conta da casa. Ele te avisou isso, mas você não fala nada, sabendo que ele, né, calculou errado, isso não é honesto da nossa parte, sabe? Então, às vezes, são pequenas coisas, pequenas, que a gente tem deixado no mundo espiritual brechas para que os nossos filhos estão colhendo, né, as consequências desses atos. Então, hoje eu quero te convidar, sabe? Santifique-se, igual o Senhor fez esse convite aqui, né, para o povo, né? Santifique-se. Pergunte ao Senhor se tem alguma coisa, de forma consciente, talvez vai ter coisa que o Senhor já está revelando ao seu coração aqui hoje, enquanto você está ouvindo essa aula, né, essa devocional, né, o Senhor já está te trazendo a revelação, você já sabia que estava, né, fazendo o que não era para ser feito, talvez isso aqui é só uma confirmação, mas tem coisas que talvez você não tenha ideia. Talvez tem coisas que os seus pais cometeram, os seus filhos, né, os netos estão sofrendo as consequências, às vezes coisas que os seus bisavós cometeram e que você tem sofrido hoje, as consequências, e os seus filhos também. Então, o Espírito Santo traz a revelação, o que está aí oculto, né, o que tem, se tem alguma brecha, eu quero ali agora, em nome de Jesus, eu vou me posicionar e vou reparar essa brecha. Então, às vezes você vem de uma linhagem de divórcios, todo mundo da sua família está se divorciando, então você fala, agora eu me posiciono e da minha geração para frente ninguém se divorcia mais. Você fecha essa brecha no mundo espiritual. Então hoje é um tempo da gente parar, perguntar ao Senhor, se santificar, fechar as brechas e mudar a história da nossa geração, para que não aconteça isso aqui que a gente está vendo, né? Igual aconteceu com toda a família de Acã. Tá? Então, esse é um convite que eu quero falar para vocês. E aí a gente segue aqui no capítulo 8, que aí nesse processo, né? Então, retiraram o que tinha sido feito para destruição. Então, o Senhor volta a estar com eles. E o Senhor fala, não tenha medo, Josué. Não desanime, leve todo o exército com você e avante contra Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai. E aí ele coloca, ainda continua aqui, ó. E dessa vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Então, dessa vez aqui em Ai, eles têm liberdade, né? O Senhor está autorizando eles
a se apossarem dos despojos. Por quê? Gente, Jericó foi a primeira cidade que eles conquistaram. Tem um princípio, né? O princípio das primícias. As primícias são do Senhor. Os primogênitos são do Senhor. As primeiras colheitas são do Senhor. Então, a primeira conquista, ela era do Senhor. O povo não podia pegar os despojos. O Senhor foi claro sobre isso. Mas aqui, o Senhor já está falando, olha, e agora vocês podem pegar os despojos. E aí, Josué, Deus dá a estratégia. Lembra que eu falei que o mais importante não é a estratégia humana, mas é a aliança com o Senhor? Então, aqui o Senhor está novamente em aliança com eles. O Senhor vai dar a estratégia com eles. E o Josué vai pegar aqui 30 mil homens, né, dos melhores homens de guerra, e envia eles. O Senhor ensina eles a fazer a emboscada. Eles obedecem ao que o Senhor tem falado. O Senhor entrega Ai na mão deles. O rei é levado depois para Josué. Josué põe fogo na cidade, Josué depois vai enforcar o rei, vai deixar ali, enfim, eles vão conquistar a cidade de Ai. E aí, o capítulo 8 encerra com uma coisa que eu quero encerrar aqui com vocês, que é muito lindo. No verso 32 ele fala assim, e Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. E aí ele coloca todo Israel, estrangeiro e naturais da terra, como seus líderes, os seus oficiais e seus juízes estavam em pé dos dois lados da Arca da Aliança, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. E aí ele coloca aqui no final desse versículo, versículo 33, tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, seguindo o que está escrito no livro da lei. E o verso 35. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive homens, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Gente, Moisés já tinha morrido, Josué já estava consagrado, né, ali como o novo líder desse povo, já tinha enfrentado 2 vitórias, já tinha passado no Rio Jordão, e mesmo assim, ele fez tudo conforme Moisés tinha ordenado anteriormente. E ele leu toda a palavra, né? Não ficou nenhuma só palavra que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para todo o povo. E ele leu para os homens, mas ele leu também para as mulheres, para as crianças. As crianças não foram excluídas das ordens, né, que Moisés tinha deixado para Josué ler. Ele leu para as crianças e para os estrangeiros que estavam no meio deles, de forma que ninguém podia falar, eu não sabia, né? Eu não tinha conhecimento. Então, todos eles ficaram, né, cientes, né? E Moisés e Josué obedeceu tudo que Moisés tinha ordenado, mesmo Moisés não estando mais aqui. Eu acho muito lindo isso, sabe? Para que o povo de Israel fosse abençoado. Ele fala isso no finalzinho do verso 33. Ele leu tudo como Moisés tinha ordenado para que o povo de Israel fosse abençoado. Eu quero encerrar hoje essa palavra, o capítulo 7 e 8, e amanhã nós vamos falar sobre a cobiça, que foi o que fez Acã pecar e que muitas vezes tem estado sutilmente no nosso meio e é o que tem nos levado muitas vezes a pecar. Até amanhã. Fica firme, estamos na última semana.